Então, ciclo de Otto, vocês não têm ideia o como isso é importante para vocês, como ele está presente no seu dia a dia. E se você quer aprender tudo aqui agora sobre a parte tanto teórica como um método único para você determinar a eficiência de um ciclo de Otto, fica com a gente aqui até no final que você não vai se arrepender. Então, vem comigo, roda a vinheta. Não tem vinheta. Então, vamos seguir aqui para a resolução desse exercício aqui. E para isso, antes da gente ler esse enunciado aqui, bem diretamente, bem de uma forma que a gente vai tentar entender cada parte dele, a gente vai entender como vai funcionar um ciclo de Otto. E o ciclo de Otto nada mais é do que uma forma de a gente analisar termicamente como funciona um motor de 4 tempos. E o que é um motor de 4 tempos? O motor de 4 tempos ele é o motor presente no seu carro, por exemplo. E ele é como está sendo mostrado aí. E vocês podem perceber que além desse GIF que está mostrando o funcionamento do nosso motor de combustão interna, eu estou mostrando aqui também um diagrama de pressão versus volume. Então, se você não conhece bem o que é o diagrama de pressão versus volume, ele é um diagrama que relaciona as propriedades de pressão e volume em um determinado estado do meu fluido. Quando a gente fala de motores de combustão, ciclo de Brayton, ciclo de Otto, como funciona o ciclo de Otto, nós vamos estar falando sobre ciclos que vão funcionar à base de ar. Ou seja, aqui dentro desse meu motor de combustão interna, nós vamos ter o que? Além, claro, do combustível que está sofrendo toda essa transformação, nós temos ar misturado ali. Então, se nós não tivermos o ar misturado com o combustível, nós não vamos ter nenhum tipo de combustão acontecendo ali. Mas até aí beleza. Então, esse diagrama PV, que eu estou mostrando aqui para vocês, ele vai relacionar as propriedades do ar em determinado estado. Então, vamos entender aqui no meu ponto 1. No meu ponto 1, nós estamos vendo que nós temos um volume alto, porque ele está mais aqui para a direita do nosso diagrama, então nós temos um volume alto. Se você olhar para o nosso GIF aqui do lado, você vai perceber que esse volume maior acontece quando o pistão, que é essa parte mais cilíndrica que nós temos aí, ele vai estar na posição baixa. Por quê? Porque o volume vai ser todo o volume do meu cilindro. Quando o meu pistão está no alto, eu vou ter um volume bem pequeno, esse volume mínimo que está sendo mostrado aí. Só que quando ele se expande, eu vou ter o volume máximo, quando o meu pistão vai estar na parte mais inferior do meu cilindro, do meu pistão. Então, beleza. Então, nessa posição 1 é aquela posição onde nós temos o volume maior. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos diminuindo esse volume. Esse volume está indo aqui de 1 para 2. Só que como acontece esse processo? Esse processo vai acontecer de forma adiabática. E por que adiabática? Porque eu não vou ter nenhuma transformação, nenhum calor entrando no meu processo entre o ponto 1 e 2. E que ponto que é mostrado aí nesse nosso GIF? É bem, vamos esperar um pouquinho, é bem nessa posição, aonde eu vou ter a compressão, a compressão do meu fluido sem ter a explosão do meu combustível. Então eu estou fazendo uma compressão e eu não vou ter nenhuma transferência de calor entrando nela. Só que quando que essa transferência de calor vai acontecer? Quando que vai acontecer essa queima do combustível, a explosão dele? Vai acontecer exatamente nesse ponto aí, aonde o volume ele vai ser constante. Por quê? Porque você vai ver que as duas válvulas, a válvula azul e a válvula vermelha, elas estão fechadas e eu estou tendo a explosão do combustível. Ou seja, eu estou fornecendo energia mantendo o volume constante. Então vocês vão vendo, até chegar na parte de novo agora, que ele vai acontecer com as duas válvulas fechadas. Ou seja, não tem o fluido entrando, nem fluido saindo, e a minha compressão vai acontecer ali. A explosão do combustível vai acontecer quando o volume está em sua forma menor. Beleza? Então, aqui entre 2 e 3 eu vou ter a entrada de energia, a entrada de calor na forma da explosão do meu fluido. Beleza? E aí do ponto 3 até o ponto 4 a gente está vendo que vai ser uma expansão, ou seja, eu estou aumentando a energia do meu fluido entre os pontos 4 e 3. E como vocês podem imaginar, ele vai acontecer da mesma forma que aqui entre os pontos 2 e 1. Ele vai acontecer
com calor igual a zero, ou seja, vai ser essa expansão depois de toda essa explosão, eu vou ter a expansão do meu fluido e ele vai acontecer de forma que não vai ter nenhuma energia saindo, nem energia entrando. Beleza? E de 4 até 1 nós vamos ter também a hora que o fluido sai aqui sai do nosso pistão e ele vai, quando essa válvula vermelha abrir, o fluido ele vai sair, ou seja, eu estou diminuindo o calor, eu estou removendo o calor do meu ciclo. Eu vou remover esse calor de forma que o volume vai ser mantido constante. Por quê? Porque eu vou abrir a válvula aqui, né, agora, e esse volume ele vai sair daqui de dentro. Só que o volume do meu pistão vai ser mantido constante, beleza? E aí depois o ciclo se reinicia novamente. Então agora que nós já falamos como acontece todo o passo a passo aqui do nosso ciclo de Otto, nós somos capazes de entender esse nosso exercício aqui, beleza? Então vamos lá. Então um ciclo de Otto ideal, ele possui uma razão de compressão igual a 8. E aí já dá para a gente entender mais ou menos o que é essa razão de compressão. Como nós estamos vendo, nós trabalhamos em duas faixas aqui de volume. Um volume V1, que eu vou te falar que é um volume maior, e um volume V2, que ele vai ser igual ao V3. Tá? Depois a gente vai escrever todas essas propriedades aqui enumeradas. E nós estamos vendo que o V1, né, naturalmente, ele é maior do que o V2. E o que vai representar essa razão de compressão? Vai ser a relação entre o V1 pelo V2. Isso aqui, claro, vai ser um número maior do que 1, porque o V1 ele é maior do que o V2. E nesse caso aqui ele vai ser 8. Muitas vezes a gente pode chamar de R aqui também, tá? E é muito importante isso daqui também. Então a gente sabe que a relação entre os dois volumes vai ser igual a 8. Na entrada do processo de compressão, o ar ele vai se encontrar a 100 kPa e 290 Kelvin. Então, no ponto 1, eu tenho já que a pressão dele vai ser 100 kPa e a sua temperatura 290 Kelvin. Guarda isso daí. Onde são transferidos 800 kJ por quilo de calor durante o processo a volume constante. Então esse calor aqui, né, como ele falou, naquele estágio onde eu vou ter a explosão do meu combustível, né, que é aonde entra o calor, ele vai ser de 800 kJ por quilo de combustível. Beleza? Considerando que os calores específicos variam com a temperatura, calcule. E essa informação aqui de que os calores específicos variam com a temperatura é a parte mais importante aqui desse método que eu vou entender para vocês aqui de como os ciclos de Otto funcionam e como nós calculamos o seu rendimento. Beleza? Então é muito importante que você preste muita atenção até o final aqui. Tranquilo? A temperatura e a pressão máximas no processo, então eu quero calcular o valor da pressão máxima, que é igual à pressão aqui no meu ponto 3, e claro, a temperatura vai ser máxima nesse ponto também. O trabalho líquido produzido e a eficiência térmica. O que é o trabalho líquido? Como nós sabemos, o nosso ciclo de Otto ele tem a função de produzir trabalho, produzir rotação para o nosso motor a partir, claro, da queima do combustível. Só que nós temos uma perda de trabalho também acontecendo aí. Por isso eu quero saber o trabalho líquido, porque eu tenho um trabalho líquido sendo produzido, produzido para gerar rotação, só que eu vou ter também uma diferença de trabalhos ali, porque eu tenho calor entrando e calor saindo também. Essas são as considerações energéticas que nós temos ali. E a eficiência térmica, claro, eu quero saber se eu estou gastando bem essa minha energia que eu estou consumindo do meu combustível aqui entre 2 e 3. Então vamos lá, vamos para o passo a passo aqui e vamos escrever os dados que nós temos. Como eu falei para vocês, temperatura inicial e pressão inicial foram dadas para a gente e também a relação de compressão aqui que é igual a 8. Como nós sabemos também, nós já falamos aqui que o V1 vai ser igual ao V4, o V2 vai ser igual ao V3, só que nós temos uma relação muito importante aqui também, como nós falamos que esses dois processos aqui, eles são adiabáticos, nós vamos ter uma consideração muito importante aqui sobre as entropias. E qual que vai ser a primeira? Primeiro vamos falar sobre a entropia entre 1 e 2. Como eu falei que esse processo aqui ele acontece adiabaticamente, e eu posso considerar que esse processo entre 1 e 2 ele acontece de forma reversível, eu vou considerar que a entropia no ponto 1 vai ser igual à entropia no ponto 2. E por que eu posso dizer que ele é reversível? Porque no enunciado ele falou que trata-se de um ciclo de Otto ideal. Então o ciclo de Otto ideal ele vai acontecer de forma reversível. Então entre o ponto 1 e o ponto 2
as entropias elas vão ser constantes, tá? Que nem eu mostrei aqui para vocês. Tranquilo? Então vamos lá agora, a gente sabe que o V3 ele é igual ao V2, como eu falei para vocês no enunciado. O S3 ele é igual ao S4 e claro que o nosso V4 ele vai ser igual ao nosso V1. Tranquilo até aí? Agora, vamos, a partir dessas informações, nós vamos estudar o processo entre 1 e 2, que eu já falei aqui para vocês, que ele é isoentrópico, né? Ele acontece com entropia constante. Com isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode determinar, a partir dessa temperatura no ponto 1, nós vamos determinar algumas propriedades bem importantes aqui por essa tabela. E é aí que entra a peculiaridade desse exercício aqui que nós estamos fazendo. Por quê? Porque normalmente nós poderíamos fazer, se os calores específicos eles fossem constantes e não dependentes da temperatura, a gente poderia pegar algum valor dele do calor específico para o ar e calcular esse exercício aqui sem problemas. Só que aqui, como os calores específicos variam, nós precisamos dessa tabela aí para determinarmos o valor das propriedades que nós vamos precisar. Então nós vamos encontrar aqui a linha para o ar, né, para 290 Kelvin, que é exatamente essa linha aqui. E quais propriedades nós vamos pegar daqui? Nós vamos pegar primeiro, claro, a nossa energia interna, que vai ser 206,91, e o nosso volume reduzido aqui, tá, né, que vai ser esse valor de volume aqui, que é 676,1. Ele não tem unidade, tá? Isso é muito importante também. Certo? Então, já determinadas essas propriedades, o que mais nós vamos pegar aqui? Nós vamos agora calcular as propriedades em 2. E o que nós temos de 2? Nós sabemos que esse processo ele vai acontecer com essa nossa relação de volumes que eu dei inicialmente. Então, como eu falei para vocês que o volume 1 dividido pelo volume 2 vai ser igual a 8, o VR1 dividido pelo VR2 também vai ser. E o VR1 a gente determinou aqui no nosso passo anterior. Então com isso aqui a gente consegue, claro, calcular o nosso VR2. E o nosso VR2 vai ser 84,51 sem unidade também. E aí, claro, com essa propriedade de VR1, o que nós podemos determinar do nosso ponto 2? Nós vamos pegar a nossa mesma tabela que nós tínhamos anteriormente, e nós vamos procurar esse valor de 84,51 para o VR. Então nós vemos que o primeiro valor aqui é 115,7 e esse valor vai caindo. Então se a gente ver, nós temos que o valor do VR2 ele vai estar entre esses dois termos, entre esses dois valores aqui. Tá? Entre 85,34 e 81,89. Então a gente pode também entender que a temperatura do nosso ponto 2 vai estar entre essas duas temperaturas, tá? Que cada uma temperatura equivale ao seu VR equivalente aqui. E como que nós vamos determinar isso daqui? Nós vamos fazer uma interpolação simples, tá? Então por isso que eu nem vou fazer aqui agora para vocês, mas se a gente fizer a interpolação, a gente vai chegar que o T2 vai ser 652,4 e nós podemos também determinar o nosso valor de U2, da mesma forma que nós calculamos o T2. Ele vai estar entre esses dois termos aqui de 473,25 e o 481,1. Então, nós vamos fazer essa interpolação e chegamos no valor de 475,11. Então, determinamos todas as propriedades que nós precisamos aqui do nosso ponto 2. Então, agora nós podemos partir para o próximo passo, né, que é determinar, continuando aqui no nosso ponto 2. Então, se a gente sabe aqui que o nosso U1 e o nosso U2 nós já determinamos eles aqui, e o nosso T1 e o nosso T2 nós também já determinamos. O que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai poder determinar o valor da pressão. Como nós fazemos isso daqui, nós vamos pegar essa nossa equação de relação de pressão, volume e temperatura para gases ideais. Então nós vamos pegar aqui, né, sabendo que os dois volumes entre 1 e 2 eles não vão ser constantes, mas a gente tem os valores de R1 e de R2. E aí a gente vai, né, com esse valor 8 aqui, vai ser a relação entre V1 e V2. Nós temos o T2 e temos o T1, que é 290 e 652,4. E temos o valor da pressão em 1. Então por isso, se a gente fizer aqui, nós calculamos que o valor do P2 vai ser 1799,7 kPa. Beleza? E por que nós podemos utilizar essa equação aqui? Porque nós estamos falando do ar, né, dentro do ciclo de Otto. Então o ar ele é um gás perfeito. Então nós podemos utilizar essa equação aqui. Beleza? Se nós tivéssemos água, não poderia usar, claro. Né? Mas claro que a gente não quer ter o ciclo de Otto funcionando com água, né? Isso é muito importante saber também. Agora que a gente já fez o passo a passo do processo 1 e 2, vamos estudar agora o processo entre 2 e 3. E a gente sabe que esse processo acontece como?
com o volume constante. E a gente já tem, claro, todas as propriedades aqui do nosso ponto 2. E lembrando que pelo enunciado é o que a gente quer calcular, o valor de P3 e o valor de T3. E o que nós sabemos também entre 2 e 3? Nós sabemos que o calor fornecido naquela ponta onde tem a explosão do meu combustível, a energia que entra ali é 800 kJ por quilo. Então o que a gente vai fazer aqui? Com esse Q2, Q3, a gente consegue calcular o U3. Por quê? Porque pela primeira lei da termodinâmica, se a gente aplicar entre 3 e 2, nós sabemos que o Q2 é o Q23, né? Vai ser o U3 menos o U2. Então o U2 nós temos e o Q23 também. Então se a gente for lá, a gente vai pegar o U3 e a gente vai chegar aqui em 1275,11 kJ por quilo. E se você acha que a gente pode pegar esse U3 aqui e olhar lá na tabela termodinâmica para determinar a temperatura do ponto 3, você está completamente certo, porque vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a tabela que nós tínhamos aqui e vamos procurar esse valor de energia interna de 1275,11. Então aí a gente vê que ela começa aqui nessa tabela em 986,9 e ela termina aqui, né, em 1279,5, bem perto do que a gente precisa ali. Então a gente vê que o nosso U3, né, ele está intermediário aqui. E aí se a gente quiser calcular os volumes, a gente sabe que ele vai estar entre esses dois aqui. Né? As pressões também, né? Elas vão estar entre essas duas aqui. E as temperaturas, né? Elas vão estar entre 1560 e 1580 Kelvin. Por isso a gente pode pegar, né? E fazer a interpolação que nós já tínhamos. E determinar que o T3 ele vai ser 1575,1 Kelvin. E o nosso VR3 ele vai ser 6,108, que é exatamente entre 6,301 e 6,046. Tá? Fazendo a interpolaçãozinha. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente ensina vocês a como fazer essa continha aqui. E com esse valor de T3 que a gente pode fazer? Utilizar também a equação dos gases perfeitos, né, que nem nós já tínhamos anteriormente, e calcular o valor do P3. E a gente sabe aqui que o V3 é igual ao V2, então se a gente fizer a gente pode cortar, eliminar esse termo aqui. A gente vai pegar os dois valores que a gente tem de T3 e T2, nós já calculamos, e o valor do P2 que a gente calculou anteriormente. Então o P3 ele vai ser igual a 4.345 kPa e é a nossa letra A do nosso enunciado. Então, parabéns, você conseguiu determinar aqui o valor da pressão e temperatura no ponto 3. Beleza? Agora vamos estudar aqui o processo entre 3 e 4, que nós sabemos que ele é um processo que acontece com entropia constante, como nós falamos anteriormente. E nós já determinamos todas as propriedades aqui no ponto 3 no nosso passo anterior. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos, né, calcular as propriedades em 4, que é o que nós mais queremos aqui. Né? E a gente sabe, claro, que da mesma forma que nós tínhamos que o V2, né, o V1 sobre o V2 era igual a 8, a gente sabe que o V4 sobre o V3 ele vai ser igual a 8 também, porque a gente sabe que o V2 é igual ao V3 e o V1 é igual ao V4, sem problemas para a gente aqui também. Como a gente já sabe o valor do VR3, então a gente chega que o valor do VR4 ele vai ser 48,864, que é 8 vezes 6,108, sem problema nenhum. E agora, se você já sabe o que a gente vai fazer, você já sabe o que a gente vai fazer, que é pegar esse valor de VR4 aqui e procurar na nossa tabela termodinâmica aqui para o ar. Então vamos procurar aqui, o VR a gente começa aqui em 115,7 e a gente vê que o último termo aqui ele é 48,08, bem próximo do que a gente tem aqui. Então nós vemos que a temperatura ela vai estar aqui entre os 51,64 e 48,08. Então aí a gente pega essas duas aqui, né? Com certeza a gente vai precisar também do valor da energia interna, que vai estar entre essas duas aqui. Se a gente fizer as duas interpolações que nós precisamos, nós chegamos que o T4 vai ser 795,6 Kelvin e o nosso U4, energia interna no ponto 4, vai ser 588,74 e até aí, beleza, calculamos as propriedades em todos os pontos que nós queríamos aqui. Tá? Só que agora o que a gente pode fazer aqui no nosso ponto 4 também? A gente vai fazer esse processo entre 4 e 1. A gente já tem todas as propriedades do 4, temos também todas as propriedades do 1. Então a gente pode calcular, né, esse calor que sai aqui no nosso processo, quando a nossa válvula abre, aquela nossa válvula vermelha,
e vai sair todo aquele fluido, né? Todo o fluido que explodiu já, todos os gases de exaustão para sair no escapamento do nosso carro, beleza? Então nós temos o 1, nós temos o 4, a gente pode calcular isso aqui fazendo 206,91 menos 588,54. Então a energia, né, que é perdida entre 4 e 1 vai ser menos 381,83. E esse sinal negativo aqui, ele indica que realmente o calor está saindo do nosso ciclo. Tá? É positivo porque ele está entrando no nosso ciclo. Beleza? Agora a gente é capaz de calcular o valor do trabalho e da eficiência. E como nós determinamos o valor do trabalho? O trabalho ele vai ser a relação, o trabalho líquido ele vai ser o quanto eu ganhei de energia no meu ciclo e o quanto eu perdi. Então eu entrei com calor aqui em 2 e 3. Tá? Eu usei uma certa quantidade de trabalho aqui para fazer a rotação do meu fluido e o que eu não utilizei de trabalho eu tive que remover ele aqui para se iniciar o processo. Você pode André, mas aqui em 3 e 4 você não falou que não tem calor trocado? Sim, mas aqui a energia trocada é em forma de trabalho, não em forma de calor, como acontece aqui. Então é muito importante isso aqui, beleza? Então, e por que trabalho líquido? Por quê? Porque aqui eu tenho um ganho de trabalho que está sendo gerado para a rotação do meu ciclo e aqui eu tenho uma perda de trabalho. Né? Eu tenho uma perda de trabalho que está sendo utilizada para forçar toda essa compressão do meu ciclo. Só que, claro, o trabalho entre 3 e 4, né, ele é maior do que entre 2 e 1, porque senão eu estaria gastando mais energia do que eu estou produzindo e esse motor não estaria servindo para nada. Beleza? Então agora para a gente calcular esse trabalho líquido, né? Pera aí. Antes da gente terminar o nosso exercício aqui, eu queria fazer um convite para vocês. Se você assistiu aqui o vídeo até agora, eu quero entender que você gosta muito de termodinâmica. Então eu quero convidar vocês para clicar no link aqui na descrição e conhecer o nosso curso de termodinâmica e refrigeração, que é um curso completamente baseado em ensinar para vocês termodinâmica, tanto na teoria quanto na prática. A gente vai pegar desde o básico lá de calorimetria até as partes que eu vou ensinar vocês a dimensionar um ar-condicionado e um ar-condicionado que vai ser capaz de refrigerar até um sistema industrial complexo. Então é um convite muito legal para vocês, é um curso que você tem acesso vitalício. Então vai lá, acessa o link aqui, chora desconto para mim, pode mandar mensagem o tanto que você quiser que a gente fecha negócio com todo mundo, beleza? Então bora lá, clica lá para mim que a gente vai se divertir muito nesse curso. Beleza? Que vai ser o W34 menos o meu W21, né? Então por isso que é trabalho líquido, ele vai ser igual a 800 menos 381,83, tá? E aí esse valor, claro, ele deu positivo igual a 418,17, então isso indica que eu estou produzindo mais energia do que eu estou gastando, tá? Então isso é muito importante para a gente aqui também. E agora a eficiência. A eficiência ela vai ser dada por quão bem eu estou utilizando essa minha energia aqui que eu estou recebendo em 3 e 4. Então quanto maior for a eficiência, mais trabalho eu estou conseguindo gerar aqui a partir dessa energia que eu estou inserindo entre 3 e 4. Então a gente vai pegar, faz o trabalho líquido dividido pelo calor entre 2 e 3. Então quanto mais próximo de 1, melhor, porque aí se eu tivesse 1 eu estaria utilizando todo esse meu calor para ser produzido o trabalho. Só que isso aí fere a segunda lei da termodinâmica. Então isso é impossível. Tá? Então quanto mais próximo de 1 a gente chegar, perfeito. Só que a gente nunca vai chegar igual a 1. Tá? Então se a gente fizer essa continha aqui, 418,17 dividido por 800, nós chegamos que a eficiência é igual a 0,523. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido muito bem. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente responde todo mundo. E não deixem também de acessar o link aí na descrição para o nosso curso. E, claro, não deixe também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Grande abraço, tchau, tchau.